Bem-vindo ao Comando da Madrugada, lugar onde você assume o controle da sua vida. Já digo logo que esse vídeo não é para os fracos, não é para as pessoas, não é para os homens que querem viver a vida de qualquer maneira. Esse vídeo é para quem resolveu ser protagonista da sua própria história. E se você se sente um fraco, se sente uma pessoa que quer viver a vida de qualquer maneira, pula esse vídeo. Esse vídeo não é para você. Por que o comando das 5? Porque é nesse horário, é às 5 da manhã, é que a gente escolhe, é que a gente faz as nossas escolhas. Eu poderia ter várias escolhas nesse horário. Eu poderia estar escolhendo várias coisas. Eu podia estar exatamente nesse horário, dormindo, de ressaca, ou chegando em casa agora, depois de uma noite de bebedeira, depois de uma noite de droga, depois de uma noite com várias mulheres, quem sabe. Eu poderia estar fazendo isso, mas eu resolvi ser o comandante da minha vida, ser o comandante da minha casa, da minha família, ser um homem de valor. E aqui é a chave, aqui é o código. Nós vamos falar hoje sobre homem de valor. E quando eu falo homem de valor, não é sobre quanto você ganha, não é quanto sobre você recebe, não é sobre o carro que você usa, não é sobre a casa que você mora, não é sobre o emprego que você tem. Quando eu falo sobre o homem de valor, eu estou falando sobre a sua essência, sobre o que você é na sua essência, como você trata a si mesmo. Imagine agora, eu estou aqui, meu kit já está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Meu tênis, meu Garmin, minha meia, e daqui a pouco eu vou pegar o isotônico, porque terminando essa live, acabando essa live aqui, eu vou sair para fazer meu longão de 10 quilômetros. E muita gente, eu já tive do outro lado, eu sei para quem é esse vídeo, eu sei para quem eu estou falando, porque eu já tive do outro lado. Eu já quis mudar. Eu já tive com 122 quilos há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu já tive com 122 quilos querendo mudar. A minha mente dizendo para mim que eu precisava correr, que eu precisava fazer alguma atividade física, que eu precisava diminuir a bebida, que eu precisava ser uma pessoa que governava a minha vida, não deixar ser governado por ela. Porque o homem fraco, vou dizer para vocês, o homem fraco, ele não tem propósito, ele não tem clareza, ele não sabe o que ele vai fazer no dia de amanhã. Hoje é domingo. E ele já está com medo da segunda-feira. Sabe por quê? Porque amanhã ele vai ter que ir para um trabalho que ele não gosta, receber um valor que mal dá para pagar as contas dele, receber um valor que aguentar um chefe que ele não suporta mais. E ele fica procrastinando. E ele resolve não estudar. Ele resolve não se qualificar, não ler livros. O homem fraco, ele fica rolando tela, vendo dancinha de TikTok. O homem fraco, ele fica assistindo pornografia, trazendo maldição para sua casa, para sua família. O homem fraco é o homem que é governado por tudo aquilo que aparece para ele. O homem fraco, ele não tem escolha. O homem fraco, ele faz. O homem fraco, ele não sabe dizer não. Por isso que eu disse para vocês que o comando das 5, para você que chegou agora, o comando das 5 é uma live que a gente vai fazer todos os dias às 5 horas da manhã. E por que às 5 horas da manhã? Porque esse horário é o horário que os fortes estão em pé. É a hora que os fortes já programaram a sua vida. É a hora que os fortes já estão prontos ou
para sair para o trabalho, ou para fazer uma atividade física, ou para cuidar da casa, ou para fazer um café, ou para ajudar a esposa. Eu vi um homem dizer, homem não, porque para mim isso não é comportamento de homem. Eu vi uma certa pessoa dizer para mim assim, olha, eu chego em casa, pego a televisão, deito na cama e vou assistir televisão e não estou nem aí para nada, porque eu trabalho o dia todo. E a sua esposa, ela faz o quê? Ela não trabalha, não? Que tipo de homem é você? Fala para mim, que tipo de homem é você? Que não lava uma louça, que não ajuda a sua esposa nas tarefas de casa, que não ajuda a sua esposa com os filhos, que não ajuda a sua esposa a dar uma autoestima, uma boa autoestima para ela mesma, a ser um contribuinte para que a sua esposa seja uma mulher que olhe para dentro dela e fala assim, eu tenho alguém que cuida de mim. Porque a mulher, ela quer ser cuidada. A mulher, ela quer ser amada. A Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas como o Senhor amou a igreja. Então você fica aí carente, falando para sua esposa, por que você não me ama? Por que você não me ama? Ou fica com inseguranças, ou fica com medo, ou fica... Meu amigo, é você que tem que amar sua esposa. É você que tem que proteger a sua esposa. É você que tem que dar a vida, se for preciso, pela sua esposa. A gente estava num evento da prefeitura, há 15 dias atrás, eu acho. E vocês conhecem a minha esposa, Melissa, é uma pessoa totalmente influente. Melissa conversa com todo mundo. E eu estava vendo a final do futebol e Melissa saiu para conversar com um, para conversar com o outro, para abraçar um, para abraçar o outro. E nesse meio começou a tocar um sertanejo, que ela gosta muito de sertanejo. E ela encontrou uma amiga lá de Ponta da Fruta, uma amiga nossa, muito querida, um casal muito querido. E eles ficaram conversando. E nisso, perto deles, perto das duas, tinha um maluco lá, um fraco. 10 horas da manhã, já bêbado, dando show, dando escândalo lá para todo mundo. E nisso, ele foi e mexeu com a amiga da Melissa. E a amiga da Melissa ignorou, e depois ele mexeu com a Melissa. E começou a fazer gesto, a fazer cena. Por fim, ele foi para o canto, onde eu estava, e fez um sinal assim para a Melissa, vem, e Melissa foi. Quem conhece Melissa sabe. Melissa foi e falou assim, o que é? O que foi? E nisso Melissa saiu. Quando Melissa saiu, eu cheguei perto dele, eu sou maior do que ele, e olhei no olho dele e falei bem assim, a próxima vez que você fizer um gesto, um sinal para minha mulher, você vai sair daqui ou de ambulância ou sem os dentes. É claro que eu não ia fazer isso, né, gente? Não ia fazer isso. Eu ia chamar a guarda, a polícia que estava ali, alguém para levar ele. Mas a minha postura naquele momento foi para falar para o cara, para o inconsciente dele, o subconsciente, sei lá, porque ele estava maluco, dizer assim, esse cara não está brincando comigo. Olha a postura desse cara, o cara é maior do que eu, o cara tem uma voz grossa, o cara olhou no meu olho, de cara a cara, e me deu. Depois disso, o cara ficou lá dançando, sozinho, e no final ele ainda me deu tchau. Naquele momento, eu percebi que aquilo era um sinal de fraqueza dele. Porque a bebida, eu vou tocar num ponto agora crucial, que é um ponto onde afeta muitos homens. E até um tempo atrás isso me afetava também. A bebida, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela, em vez de se tornar um momento de um brinde, vamos dizer assim, um brinde, cara, você vai
toma uma cervejinha, ou um champanhe, alguma coisa, uma taça ou uma garrafinha, 2 no máximo, para você brindar um momento. Mas para muita gente, a bebida se tornou fuga. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vivia isso. Eu já vivi. E quando eu ia para algum lugar com a minha família, e na minha mente, a primeira coisa que eu buscava na minha mente era saber se nesse lugar tinha bebida, tinha cerveja. Porque se não tivesse cerveja, provavelmente eu não ia. Porque com a mentalidade que eu tinha, aquele lugar era um lugar sem graça. E eu não estava me importando, ou não estava dando crédito, ou eu não tinha caído em si para ver que a graça, que a felicidade, que o vínculo, porque a bebida causa um vínculo, que o prazer de estar ali não era a cerveja, era minha esposa, eram meus filhos, eram meus amigos. E quando eu decidi ter disciplina em relação a isso, vou dizer para vocês, o cara que decide que ele não vai beber mais, ou ele vai escolher um dia para tomar 1 ou 2 cervejinhas, ou tomar uma taça de vinho que seja, ele não é bem aceito no meio dos homens. Quando você começa a ter disciplina, você não é bem aceito no meio dos disciplinados, dos indisciplinados. Vou repetir. Quando você começa a ser o cara da disciplina, você não é bem aceito no meio dos indisciplinados. Porque os indisciplinados, os fracos, aqueles que não têm disciplina, eles já têm a sua rotina pré-estabelecida pelos dias da semana. Por exemplo, o cara trabalha a semana toda e na sexta-feira ele começa a pegar tudo aquilo que ele ganhou. Estou olhando o horário aqui, gente. Tudo aquilo que ele ganhou para gastar na cerveja, na droga, no cigarro. E o cara não tem o prazer de passar um final de semana em companhia da família. Eu vou mandar real para vocês. Sabe o que eu fiz esse final de semana? Sexta-feira eu fui dormir cedo. Ontem Melissa saiu com uma amiga dela no evento da prefeitura. Gente, eu sei que muitas pessoas me conhecem, mas essa live também vai para o YouTube. Para o YouTube muita gente vai ver e não me conhece. Eu estou falando aqui de experiências minhas. Para quem me conhece, Melissa é minha esposa, conhece minha família, mas para quem não me conhece, eu estou falando da minha família. Porque esse vídeo vai para o YouTube e muita gente não me conhece. E para quem está chegando agora, eu vou pedir a você que curta essa live ou comente, porque esse conteúdo é relevante. O algoritmo ele entende que esse conteúdo é relevante. E muitas vezes a gente deixa de compartilhar um conteúdo relevante porque a gente não curte, a gente só passa, só olha, enfim. Mas eu não estou preocupado com números, não. Estou preocupado em entregar o conteúdo para vocês. Já está quase na hora do meu treino. Eu vou colocar meu tênis, meu relógio. Hoje eu tenho um treino de 10 quilômetros para fazer. E aí eu te pergunto, e se eu tivesse virado à noite? Se eu tivesse perdido a minha noite? Com vários e vários latões de cerveja, com vários e vários combos de uísque, com várias e várias mulheres. Que tipo de homem eu seria? E aqui no Comando das 5, o papo é de homem para homem. Que tipo de homem você está sendo?
Que tipo de homem você está sendo? Em 2023, é claro, quando você está na depressão, quando você está doente, às vezes aquilo que você quer fazer, o que sua mente quer fazer, você não consegue por causa da doença. Mas quem está doente tem que procurar ajuda do médico, ajuda espiritual. Não é procurar se aprofundar mais, se afundar mais na bebedeira, ou na droga, ou em outro vício. E foi isso que eu fiz, eu procurei ajuda médica. Eu falei, eu não posso ficar assim. E eu vou dizer para vocês, isso é o Lino, tá? O Lino tá acordado já. Até estraguei a enquete que eu fiz no Instagram. É o cachorrinho, meu filhinho, fazendo bagunça. Então, gente, para encerrar, para me correr, que já está na hora. Comando das 5 é para você que quer uma mudança de vida, para você que enjoou, cara, você enjoou dessa vida. Você enjoou dessa vida. Em 2023, quando eu olhei para mim com 122 quilos, bebendo quase todos os dias, misturando bebida com remédio controlado, eu falei assim, chega. E agradeço muito um médico que me ajudou muito e me ajuda até hoje. E dia 4, semana que vem agora, hoje é dia 1º de fevereiro, dia 4, daqui a 3 dias eu vou ter a minha última consulta com ele. E essa última consulta, sabe o que é? Um laudo. Um laudo que ele vai me liberar, vai dizer que eu estou totalmente apto para realizar qualquer tipo de atividade. Porque eu resolvi procurar ajuda, porque eu resolvi ser uma pessoa melhor e eu resolvi ter disciplina. Você vai ficar até quando aí? Comando das 5. Eu vou estar aqui todos os dias às 5 da manhã. Não sei o que você vai fazer. Não sei que horas que você vai ver essa live. Não sei que horas você vai acordar, não sei que hora que você chegou. Não sei se você está chegando agora. Mas essa live não é para os fracos. Se você é fraco, pula esse vídeo, cara. Esse vídeo não é para você. Comando das 5. Aqui é onde você vai tomar o governo, retomar o governo da tua vida. E deixa eu ir embora, que eu tenho compromisso, eu tenho que correr. São 10 quilômetros, agora são 5:20 e daqui a pouco eu estou de volta. Valeu!